Olá, tudo bem? Espero que ao você ver esse vídeo, você esteja bem. No estudo anterior, então, nós vimos sobre a morte. Nós vimos que para entendermos a morte, precisamos entender a vida. E o início da vida foi lá no Éden, quando Deus fez o homem. Ele pegou o pó da terra, soprou em seus narizes, que é o fôlego de vida, o espírito, e ele se tornou uma alma vivente. Ele não passou a ter uma alma separada do corpo, ele passou a ser alma vivente. Então nós vimos que quando a pessoa morre é ao contrário. O fôlego de vida, o espírito volte a Deus e o homem volte ao pó. E assim sendo, o homem fica na sepultura, aguardando então a bendita esperança, a volta do Senhor Jesus Cristo. E nós vimos então que o homem, quando morre, a alma não vai nem para o inferno e nem para o céu. Simplesmente ele fica aguardando na sepultura. Eu peço a você, se você não assistiu o vídeo anterior, a aula anterior, o estudo bíblico que fala sobre a morte, entra aí no meu perfil e procure então um estudo sobre a morte, que você vai entender melhor o estudo de hoje. Hoje vai ser a continuação desse estudo, porém eu vou enfatizar muito sobre o inferno, tá bom? Antes de começar o estudo, eu peço a você a fechar os olhos e vamos falar com Deus. Pai querido e eterno Deus que habita nos mais altos céus, nós te agradecemos, meu Deus, pela oportunidade de poder abrir a Tua palavra e assim sendo possamos aprender melhor de Ti. Ajude-nos, ó Deus, clareia a nossa mente, ilumina o nosso coração, para que nós possamos entender a Tua vontade e aquilo que realmente a Bíblia quer dizer. E ajude que nós possamos colocar em prática em nossa vida diária. Perdoe nossos pecados e nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Quando a Bíblia usa a palavra inferno no Antigo Testamento e no Novo também, o que ela está se referindo originalmente? Será que quando a Bíblia fala em um inferno, é um inferno de chamas, é um inferno que está ali o fogo? Abra sua Bíblia. Salmos 16, versículo 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. A palavra aqui, falado no Antigo Testamento, veio do hebraico originalmente, que quer dizer Sheol. E na verdade ela não quer dizer um lugar de fogo eterno, o lugar onde está o Satanás e os demônios. Simplesmente quer dizer sepultura. Não quer dizer, falar novamente, que é um inferno onde Satanás está. Sim, quer dizer sepultura. E no Novo Testamento, quando se refere ao inferno, ali fala em Hades, que é o mesmo significado, que quer dizer sepultura. Não quer dizer lugar onde Satanás e seus anjos estão atormentando as almas das pessoas. Então, toda vez que a Bíblia se refere no Antigo Testamento e no Novo Testamento, lembrando que no Antigo muitas partes foram feitas em hebraico, porém no Novo Testamento muitas partes em grego. E ambos quer dizer sepultura. Mas se a Bíblia ensina que os mortos estão dormindo na sepultura, de onde surgiu a crença de que as pessoas possuem uma alma imortal que vai sofrer para sempre em um tormento de fogo? Gênesis 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Então, nós já vimos esse texto anterior, mas é bom a gente relembrar, ler novamente para que possamos entender melhor o assunto. Então, essa ideia original da imortalidade, de ser imortal, veio lá no Éden, quando a serpente, possuída pelo Satanás, conversou com Eva. Satanás então disse que o homem é imortal, que o homem não morre. Então, essa ideia original veio de Satanás, que o homem é imortal. Porém, essa ideia ecoou pelos séculos. Então, essa ideia de Satanás
chegou então até na mitologia egípcia. Depois então chegou a Babilônia. E aí depois chegou na Grécia. E quando chegou na Grécia, a igreja cristã da época estava muito enfraquecida. Então, para conquistar as pessoas que estavam ao redor, que acreditavam na imortalidade da alma, que na verdade, na mitologia da Grécia, chegou através dos filósofos. E a igreja, para conquistar as pessoas, então, adotou essa crença, essa doutrina da imortalidade da alma, para então conquistar as pessoas que estavam fora da igreja ao redor. E ela teve outro motivo também para colocar essa ideia dentro dela, dentro da igreja, porque a igreja estava sendo enfraquecida, estava perdendo o seu poder. Então, ela aproveitou essa oportunidade dessa ideia da alma imortal, criou também o inferno para fazer as pessoas temerem, para as pessoas ficarem com medo de sair da igreja e ela ter a condenação do inferno. E assim a igreja então cresceu novamente o seu poder. Então as pessoas começaram a seguir a igreja por medo. Não queria ir para o inferno, onde ali chamas, fogo eterno, e assim essa ideia chegou até nós hoje. Então, muitas pessoas hoje continuam na mesma ideologia. Será que não tem muitos pastores, líderes religiosos que aproveitam essa crença para colocar medo às pessoas? Para que esses pastores não perdam a regalia? Vou fazer uma pergunta para você refletir. Você está servindo a Deus por amor ou por temor? Você está indo para a igreja, sendo fiel a Deus por medo de você ir para o inferno? É isso que colocaram na sua cabeça? Olha, Deus quer que você e eu o sigamos por amor, não por medo. Quando nós começamos a seguir a Deus por medo, Deus não aceita a nossa adoração. Satanás coloca na nossa mente, quer colocar na nossa mente, no nosso coração, que Deus é um Deus cruel, é um Deus que está com varinha na mão, esperando algum dos seus filhos errar, para que então possa dar repreensão. E Deus não é assim. Deus é um Deus de amor, também é um Deus de justiça. Porém, a justiça de Deus não é assim como muitas pessoas ensinam. Mas a Bíblia não fala sobre um fogo que queima os ímpios? O que é, afinal, o inferno real na profecia bíblica e quando ele acontece? Apocalipse 20, versículo 9. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, porém desceu fogo do céu e os consumiu. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Como disse anteriormente, a Bíblia nunca fala de um inferno subterrâneo, onde ali está o Satanás e seus anjos atormentando a alma dos perdidos. O verdadeiro fogo que haverá será na superfície da terra. E esse fogo se dará quando Jesus voltar, quando terminar o milênio. Nós vamos estudar sobre isso aí ainda. Quando terminar o milênio, então Jesus vai voltar e vai ressuscitar os ímpios para então ter a sua recompensa, que é a morte eterna. Então, quando Jesus ressuscitar os ímpios, vai vir fogo do céu e ali vai consumir totalmente os ímpios, Satanás e demônios. Esse é o verdadeiro fogo que fala na Bíblia. O fogo que vai consumir, novamente eu vou falar para vocês, vai consumir todos os pecadores e ímpios.
Aguinaldo, mas quer dizer então que uma pessoa que pecou menos, vamos dizer assim, vai sofrer a mesma condenação de uma pessoa que fez grandes atrocidades e pecados maiores? De forma alguma. Nosso Deus é um Deus justo. Porém, Satanás e seus anjos vão queimar muito mais que as pessoas. Que as pessoas que fez grandes atrocidades, vou dar um exemplo para vocês, Adolf Hitler vai sofrer muito mais. Ladrões, assassinos, estrupadores que não se arrependeram também vão sofrer mais. Mas aquelas pessoas que pecaram, mas não, vamos dizer assim, que não existe pecado grave diante de Deus, né? Pecado é pecado. Não, mas lógico que tem um pecado maior e o pecado menor. Aquelas pessoas que sempre fez o bem, evangélicos, pessoas que vão na igreja, pessoas que fazem o bem e assim sucessivamente. Mas são pessoas que não são convertidas. São pessoas que vão na igreja para manter a consciência tranquila. São pessoas que vão para a igreja e mesmo sabendo que a doutrina que ela está seguindo não é a doutrina que a Bíblia fala. Porém, ela segue aquela doutrina para conveniência. Talvez ela goste de fazer certas coisas que a doutrina permite. Mas a verdadeira doutrina que está escrita na Bíblia não permite. Então, ela, para manter a consciência tranquila, ela segue aquela religião. Então, Deus vai julgar pelo conhecimento da pessoa. E se ela tem um conhecimento de errado e continua no errado, ela vai ser condenada. Porém, ela não vai queimar como as outras pessoas, com certeza. Deus é justo. Deus é um Deus justo. Então, quanto mais pecado, vai queimar mais. Porém, esse fogo não é para eternidade. É um fogo que vai consumir todos os ímpios e esse fogo vai purificar também a terra. Se o fogo destrói, consome os ímpios, porque algumas passagens bíblicas usam termos como fogo eterno ou castigo eterno. Judas 1, versículo 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Como nós vimos no texto, ali fala de Sodoma e Gomorra foi queimado pelo fogo eterno. Porém, se nós fôssemos viajar onde estava ali Sodoma e Gomorra, nós podemos perceber que ali Sodoma e Gomorra ainda não está queimando. O fogo já está apagado, apagou o fogo. Então na Bíblia, a palavra eterno veio ali do grego que é ainos. Se refere-se muitas vezes às consequências de um ato e não a duração do processo, ou seja, ela se refere a consequências. Por exemplo, Sodoma e Gomorra, ela foi queimada para a eternidade. Ela não tem como ressurgir novamente. As pessoas ali queimadas, ela foi queimada pelo fogo eterno, ou seja, não tem condições daquelas pessoas voltarem a ter vida agora nesse momento. Elas foram queimadas para a eternidade. É um fogo eterno. Consumiu. Entenderam? Então eu posso pegar um papel e colocar fogo no papel e aquele fogo então vai consumir o papel. E então eu posso dizer que aquele papel foi queimado para a eternidade. Ou seja, é um resultado definitivo, irreversível. E a destruição eterna que fala na Bíblia não é uma tortura que dura para sempre, mas sim é o resultado que não tem mais como voltar atrás. Foi consumido
para todo sempre. Minha amiga, meu amigo, imagine você tendo um filho rebelde, um filho que não te obedece, é um filho rebelde. E agora você pega o seu filho, que você diz que ama, e vai e leva ele para um lugar, você sabendo que ele vai ser torturado para todo sempre. Você teria coragem de levar o seu filho para isso? Para ser torturado? Levar numa câmera e ali eles arrancam os dentes, arrancam o dedo, arrancam a orelha, arrancam os cabelos, arrancam aí assim a perna e assim sucessivamente, e vamos dramatizar, e daqui a pouco volta tudo novamente, cresce os dentes, cresce as pernas, vamos dramatizar, e ali começaria novamente a tortura. Você teria coragem de fazer isso com seu filho? Olha, eu tenho certeza que você não teria coragem de fazer isso com seu filho. Você acha que Deus, o nosso Criador, um Deus que nos ama, que Ele nos amou de tal forma que deu o seu Filho para morrer por nós lá no Calvário, deu a vida por nós, teria coragem de pegar os seus filhos que Ele ama tanto, as suas criaturas no qual que Ele deu a vida, deixar os seus filhos ser queimado para a eternidade, ter sofrimento eterno? Ah, meu amado, minha amada, tire isso da sua cabeça. Deus jamais faria isso com seus filhos. Olha que fala em Mateus 7, versículo 9 a versículo 11, que fala de Deus. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas ao que lhe pedirem. Está vendo como Deus é bom? Se nós somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais se Deus amoroso, que deu seu Filho para morrer por nós. São João 3,16, olha que fala, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que fala também em Ezequiel 33, versículo 11. Disse-lhes, Deus falando, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos os vossos maus caminhos, pois porque a vez de morrer, ó casa de Israel? Está vendo? Olha que texto maravilhoso que fala do grande amor de Deus. O prazer de Deus é que seus filhos tenham vida e vida em abundância. Deus, como falei anteriormente, eu costumo sempre falar e vou falar muitas vezes ainda, Deus fez o homem para ter vida e vida em abundância, vida eterna. Ele não criou os seus filhos para colocar no tormento, no fogo eterno. É lógico, Deus é justo. Ele faz o convite para as pessoas e está convidando você também para se converter. Porque ele não tem prazer na destruição, mas a destruição que vir, como expliquei anteriormente, é um fogo que vai consumir a pessoa por completo. E quando consumir a pessoa por completo, não vai existir mais. Tudo cessará. É esse fogo consumidor que Deus não quer que seus filhos estejam presentes. O prazer de Deus que é o ser humano se converta, entrega o coração a Ele e se converta e tenha uma vida mais feliz. Esse é o desejo para você e para a minha vida também. Que Deus te abençoe, que Deus venha me abençoar, que cada dia nós venhamos nos entregar nesse
braço amoroso do nosso grande e poderoso Deus. Jesus alertou em seus sermões sobre um lugar onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. O que essas duas expressões significam no contexto original da Bíblia? Marcos 9, versículo 43 e 44. E se tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Ah, você deve estar falando agora, tá vendo, Agnaldo? O próprio Jesus falou que o fogo não vai apagar, nem o bicho vai morrer. Então, na verdade, existe sim um inferno, existe um lugar ali de tortura eterna. Mas não é isso que Jesus quis dizer. Jesus não disse que é um fogo que vai ficar eternamente queimando. Não é isso que Jesus quis dizer. Jesus usou ali uma palavra grega que é Geena. O que é Geena? Era um lugar real que existia. Geena era um local fora dos muros de Jerusalém, que quer dizer Vale de Rinom. Ali era um lixão, no qual as pessoas jogavam, lógico, como é um lixão, né? Tinha lixo. E juntamente com os lixos, ali tinha corpos de pessoas que não era digno de uma sepultura, de ser colocado numa sepultura. Eram assassinos, pessoas ruins, que eram condenados na época, então jogavam ali naquele lixão. E naquele lixão tinha fogo constantemente. Ali aquele fogo não apagava, era constantemente. Então, o fogo consumia o lixo juntamente com os corpos. Porém, o fogo que não consumia os corpos, tinha bichos que o corpo entrava em decomposição, então os bichos, os vermes, consumiam os corpos. Então, Jesus estava querendo dizer o seguinte com essa palavra: olha, quando vier a condenação das pessoas que não aceitarem a palavra de Deus e não entregou o coração, elas vão sofrer o castigo do fogo. E ninguém tem capacidade de apagar esse fogo. Esse fogo é consumidor. O ser humano, a pessoa, não vai ter capacidade de apagar aquele fogo. Então, Jesus quer dizer que a justiça divina iria ser feita de qualquer forma. Ninguém tinha como escapar. Mas, Agnaldo, e o bicho que não morre? É a mesma coisa. Jesus estava referindo que se o fogo não apagasse, os bichos consumiriam o corpo. Ou seja, de qualquer forma, o juízo de Deus seria ser feito. E o corpo dos ímpios, as pessoas ímpias, seriam totalmente consumidas, seriam totalmente destruídas pela justiça divina, e nenhum ser humano seria capaz de interromper a justiça de Deus. Interessante que lá em Jeremias 17, versículo 27, também fala que Jerusalém seria consumida por um fogo que não se apagaria. E hoje nós podemos perceber que o fogo apagou, ou seja, o fogo chegou àquilo que era devido, consumiu por completo. Quando consumiu por completo, o fogo apagou. É isso que Jesus quis dizer sobre o fogo que não se apaga e o bicho que não morre. Agora tem uma história contada por Jesus que muitas pessoas usam para provar que existe vida após morte, que existe o inferno e existe também um céu para aqueles que morreram em Cristo. Então agora vamos juntos estudar sobre essa história que Jesus contou. Vamos abrir a Bíblia em Lucas 16, versículo 20,
22 a 31. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno, estando em tormentos. Levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não houve Moisés aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém entre os mortos. Então, essa parábola ensina que os mortos conversam, que o mal vai para o inferno e que o bem vai para o céu? De forma alguma. Há vários detalhes nessa parábola que Jesus estava usando em linguagem figurada que mostra que realmente é uma parábola. Primeiramente, Lázaro estava lá no céu e o rico aqui no inferno. Primeira coisa que nós podemos ver que é uma parábola. Uma pessoa que está lá no céu salvo vê a pessoa que está no inferno e conversam? É impossível. Então podemos perceber que é uma parábola. Não pode ser real. Segundo motivo, uma única gota molhada no dedo, colocada no dedo, refrescaria uma pessoa que estaria em chamas? De forma alguma. Então podemos perceber então que é uma parábola, é uma ilustração que Jesus queria usar para demonstrar algo interessante, que Jesus usou Abraão. Por que então Jesus usou Abraão? Os judeus, os fariseus da época, ele se auto-intitulava que era descendente de Abraão. E sendo descendente de Abraão, filho de Abraão, eles teriam direito à salvação. Então Jesus usou a parábola para mostrar para eles que nem todos. Colocou Abraão ali como um interlocutor entre o mendigo, Lázaro, e o rico, porque eles acreditavam dessa forma. Então Jesus, com a sua sabedoria, usou então Abraão ali para fazer essa ilustração. Então, mas o que Jesus queria então nos ensinar com essa história, com essa ilustração? Primeiro, os fariseus da época, os religiosos, acreditavam que as pessoas ricas que tinham dinheiro, que bem-sucedidas, elas são pessoas abençoadas, estavam com Deus. São pessoas fervorosas, estavam com Deus. E as pessoas miseráveis são pessoas que estavam colhendo o fruto do seu pecado. Então eram pessoas pecadoras. Então Jesus usou essa ilustração dando um tapa na cara deles. Por quê? O mendigo Lázaro estava no céu. E o rico, que eles pensavam que estaria com Deus, agora está no inferno. Então Jesus quis mostrar para eles que não é a riqueza, dinheiro, que mostra que as pessoas estão salvas ou perdidas. Segunda coisa que Jesus quis ensinar.
naquele dia. Se uma pessoa morrer salvo, salvo será. Se a pessoa morreu no pecado, condenada, condenada vai estar. Quem a pessoa estiver salva, quando Cristo voltar nas nuvens do céu, ao soar a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois do milênio, os ímpios ressuscitarão para a condenação eterna. Então, nenhum outro pode mudar o seu destino depois da morte. Espero que você está tendo compreensão daquilo que eu estou falando. Às vezes a pessoa fala assim, mas é preciso saber disso? É importante saber disso? Lógico que é importante. É muito importante. Porque a Bíblia nunca ensina que nós temos a segunda chance. Nós temos uma única oportunidade, e essa oportunidade é enquanto estamos vivos. Porque depois da morte não tem mais chance. O inimigo quer colocar na mente das pessoas que ela tem a segunda chance. E não tem. E assim sendo, a pessoa morre pensando que tem a segunda chance, está perdido. E com certeza Satanás fica muito feliz com isso. Então é muito importante a gente aprendermos sobre a imortalidade da alma, sobre o inferno. Tá bom? Que você possa estar entendendo essa mensagem e tirar da sua mente, do seu coração, que existe um Deus cruel no qual deixa os seus filhos queimando para a eternidade. E quando Jesus disse ao ladrão na cruz, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, ele estava afirmando que ambos iriam para o céu naquele mesmo dia? Lucas 23, versículo 42 e 43. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, para compreender aquilo que Jesus estava falando, nós precisamos analisar dois fatos. Primeiro, Jesus não foi para o céu na sexta-feira, naquele mesmo dia, depois da sua morte. E nem no sábado. A Bíblia fala que no domingo, de manhã, quando ele ressuscitou, a Maria Madalena estava ali chorando no túmulo, pensando que ladrões tinham tomado o corpo dele. Porém, quando Jesus aparece, Maria ficou muito alegre. Você depois pode abrir a Bíblia em João 20, versículo 17. Lá vai falar essa história. Então Maria ficou muito contente, quis abraçar Jesus. E quando ela quis abraçar Jesus, Jesus falou assim, olha filha, não me toques, não me detenhas, porque ainda eu não subi para o céu. Então, Jesus não tinha ido na sexta-feira nem no sábado. Então, não tinha condições na sexta-feira estar com um ladrão, com um ex-ladrão, vamos dizer assim, lá no paraíso. Segundo lugar, a Bíblia fala que o ladrão foi quebrado as pernas, para que ele então tivesse uma morte mais rápida. Porém, a Bíblia não menciona que ele morreu na sexta-feira. Se analisarmos, quando a pessoa é quebrada as pernas, geralmente demora muito tempo para morrer. E até pode durar dias. Então, provavelmente, aquele ladrão, ele não morreu na sexta-feira. Então, quebra essa palavra, essa crença que o ladrão e Jesus foram sexta-feira no céu e se encontraram. E outra coisa, por que então dá a impressão que Jesus disse que naquele dia eles estariam no céu? É fácil de entender. No Novo Testamento foi escrito no grego. E a linguagem, a escrita grega, era escrita com letra maiúscula. E não tinha vírgulas, pontuações, interrogações. Não tinha nenhuma pontuação. Era uma escrita contínua. Então, quando a pessoa foi traduzir a Bíblia,
ela colocou uma vírgula no lugar errado, que então dá a impressão que Jesus tinha falado que eles iam se encontrar lá no céu. Porém, se nós colocarmos a vírgula no lugar certo, vai mostrar a fidelidade da Bíblia. Vamos ler comigo? Em verdade te digo hoje, vírgula, que estarás comigo no paraíso. É isso que Jesus realmente falou lá na cruz. Ele quis dizer: filho, hoje, agora, nesse momento, eu estou falando com você. Tenha certeza que você vai estar comigo no paraíso, no grande dia da ressurreição. É isso que Jesus falou no ladrão ali na cruz. Chegamos então no final do estudo. Eu espero que você tenha gostado desse estudo e que tenha compreendido realmente o que significa inferno na Bíblia. Fogo eterno, o bicho que não morre. Eu espero que você tenha compreendido. E eu quero terminar dizendo para você: a oportunidade que você tem de entregar-se a Jesus Cristo é nesse exato momento. Amanhã você não sabe se você está vivo. Como estamos falando de morte, é real. A morte é real. E muitas vezes nós vivamos pensando que somos imortais. E não somos ainda. A morte pode vir de uma hora para outra para nós. Pode dar um infarto fulminante. Nós não sabemos. E a pergunta é, meu amado, minha amada, como está a sua vida com Deus? Se você morresse agora, você estaria salvo ou estaria perdido? Pense bem nas suas atitudes. Não quer você hoje fazer um concerto com Deus? Não quer você hoje falar assim: Jesus, entre em meu coração, mude a minha atitude, mude o meu caráter, tire de mim esse vício miserável, me ajude a ser fiel ao Senhor. Se você é um jovem ou uma pessoa até adulta já, que está fora dos caminhos de Deus e tem conhecimento da palavra, Jesus está falando para você: volte logo, meu filho, minha filha, vem para os meus braços, não morra neste mundo no qual você vai ser condenado para todo sempre. Venha para os meus braços que eu quero te dar vida eterna. Que Deus te abençoe e que Deus me abençoe também. Que venhamos, se nós dormirmos, que venhamos dormir no Senhor. E naquele grande dia, quando Jesus voltar, nós possamos ressuscitar na primeira ressurreição e estar com Jesus para todo sempre. Compartilhe esse vídeo, comenta. Vamos levar o Evangelho para as outras pessoas. E no próximo estudo, semana que vem, eu vou falar sobre os sinais da volta de Jesus. Será que Jesus vai demorar a voltar? O que os sinais estão demonstrando para nós? Que Ele está perto, está longe, vai demorar ainda? O que os sinais nos mostram? Eu quero terminar fazendo uma oração para você e para mim também. Feche os olhos. Querido bom Deus e eterno Pai, queremos agradecer, meu Deus, porque aprendemos que a morte para aquelas pessoas que entregaram o coração ao Senhor não é o fim. Um dia, Jesus Cristo, seu Filho, no qual morreu por nós no Calvário, vai voltar nas nuvens do céu com poder e grande glória, e ao ressoar a última trombeta, os mortos que morreram com o Senhor vão ressuscitar. Louvado seja o Senhor, meu Deus. Dá-nos força, meu Pai. Se porventura nós for dormir, que nós dormamos no Senhor. E naquele grande dia possamos fazer parte da primeira ressurreição. Querido bom Deus, vem estar com nossas dificuldades, nossos problemas e nossas enfermidades. Transforme principalmente o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.